Queridos, desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Desejo expressar a alegria do meu coração de poder estar voltando a esta igreja tão querida e celebrando o meu culto ao Senhor com esta igreja. Queremos agradecer a Deus e louvar ao Senhor pela vida do anjo da igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que muito nos honra com a escala para estarmos cooperando com o santo trabalho do Senhor, vivendo esta noite tão importante, tão especial, da igreja do Senhor Jesus aqui em São Lourenço da Mata, especialmente as nossas irmãs congressistas que estão oferecendo ao Senhor este jubileu. Sempre uma alegria estar com o pastor Cândido, sempre nos recebe com muito carinho, muito apreço, muita gentileza. Eu nunca deixarei de falar do carinho, da estima, da admiração que temos pelo servo de Deus. E para nós sempre é um presente que Deus e o nosso pastor nos dá, nos concede, um privilégio, uma honra, poder estar ao lado do servo de Deus, cultuando ao Senhor, como também me sinto feliz de rever os demais obreiros da casa do Senhor e toda a igreja que aqui está congregada. Eu quero pedir a oração da igreja em meu favor, para que o Senhor nos ajude a transmitir a palavra que Ele já tem colocado no nosso coração, e para tanto convido a todos estarem abrindo suas Bíblias no texto sagrado, onde está contido o tema do congresso, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 2, e o versículo de número 5. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, a segunda carta, capítulo de número 2, versículo de número 5. Quantos desejam ouvir a voz de Deus pela exposição da sua palavra, levante a mão e diga amém. A palavra do Senhor diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Eu li na Nova Almeida atualizada e na nossa versão corrigida, o texto diz exatamente a expressão que está embasando o tema do congresso das nossas irmãs. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Quem diz amém? Queridos irmãos, como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo em um dos momentos mais sensíveis da sua vida ministerial. Encarcerado em Roma, à beira do martírio, ele levou ao jovem pastor conselhos de valor eterno, exortando-o a permanecer firme, mesmo em meio às pressões e à corrupção espiritual do seu tempo. Nesse contexto, Paulo afirma, como lemos na Nova Almeida atualizada, que o atleta não é coroado se não competir segundo as regras, que ninguém será coroado se não militar legitimamente. E eu tenho certeza que no dia de ontem, os nossos irmãos, especialmente as nossas irmãs congressistas, por certo, tiveram acesso à lembrança da informação deste termo. O termo legitimamente traz à tona um princípio essencial do reino. Nós podemos entender pela palavra de Deus que não basta trabalhar para Deus. Nós estamos falando com base na temática que as nossas irmãs
estão vivendo, exercendo a obra de Deus com legitimidade. E quando estamos envolvidos com este termo, entendemos que não basta trabalhar para Deus. É necessário fazê-lo da maneira correta, com um coração puro e conforme os padrões da sua palavra, os padrões do Senhor. E uma verdade que não podemos negar, e isto falo de forma geral, vivemos tempos em que muitos até fazem a obra do Senhor, mas poucos fazem com legitimidade. Isto é, de forma verdadeira, sincera, conforme a palavra de Deus. Alguém disse que Deus não aceita apenas o resultado da obra, mas também o motivo e o método com que ela é realizada. E essa declaração encerra o pensamento bíblico de que o Senhor sonda os corações, como disse Jeremias no capítulo 17, e é Ele quem pesa os espíritos, como disse Salomão no livro de Provérbios capítulo 16. De forma que nenhum de nós conseguimos manter a aparência do nosso serviço. Nenhum de nós conseguimos manter a aparência da nossa vida perante o Senhor. Porque nós estamos diante daquele que disse à igreja de Tiatira: eu sou o Senhor que sonda as mentes e os corações. E eu quero dizer à igreja do Senhor que está congregada aqui esta noite: o Senhor te conhece. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga para essa pessoa: o Senhor te conhece. E Ele te conhece nos detalhes. Ele te sonda por dentro. Ele pesa o teu espírito. Ele julga as tuas intenções. Ele te conhece. Você está diante daquele que conhece toda a sua vida. Outra pessoa disse que Deus não mede a grandeza de um serviço pelo aplauso humano, mas pela obediência silenciosa de seus servos. E aqui no texto que lemos, o jovem obreiro, pastor Timóteo, estava sendo instruído pelo mestre Paulo a manter a pureza do seu ministério, mesmo diante dos falsos mestres e de uma geração que amava mais os prazeres do que a Deus. E neste tempo, da mesma forma, Deus está dizendo a este exército de mulheres que exercem o trabalho do Senhor com legitimidade, seja na família, seja no serviço cristão, seja na sociedade, independente aonde a senhora está exercendo a obra de Deus, a expectativa dos céus é que a senhora exerça com legitimidade, com fidelidade, com amor, com santidade. Neste jubileu, neste congresso, Deus nos convida a servi-lo com um coração puro, com a motivação correta e com a conduta irrepreensível para sermos aprovados pelo Senhor. E eu estou certo de que eu estou diante de uma geração de mulheres que lutam diariamente, dioturnamente, para serem aprovadas pelo Senhor. Somente aquelas que desejam ser aprovadas pelo Senhor, levante a mão e diz amém. Eu estou certo que eu estou diante de uma geração, diante da igreja do Senhor Jesus, que batalha a cada dia, a cada instante, para ser aprovado pelo Senhor, para se encontrar legítimo perante Deus.
E se eu estou diante dessa igreja esta noite, por favor, mais uma vez levante a sua mão e diga aleluia. A palavra legitimidade aqui no texto sagrado traz a ideia de estar conforme a lei, corretamente, de maneira autêntica e verdadeira. O apóstolo Paulo usa o termo para ilustrar a conduta de um atleta que não busca atalhos, mas que corre segundo as regras estabelecidas. Assim como um atleta deve seguir as regras para ser premiado, o servo de Deus, a serva do Senhor, precisa agir no seu dia a dia, no seu serviço, segundo os princípios divinos, para receber a coroa incorruptível. Portanto, ser legítimo é agir com integridade, com transparência, com obediência à vontade de Deus. Porque se não for assim, tal crente estará envolvido com o grupo de pessoas que naquele grande dia dirão ao Senhor: em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos. Mas o Senhor lhes responderá: nunca vos conheci, vocês não são legítimos, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós entendemos pela palavra, neste momento da nossa reflexão, de que a diferença entre o verdadeiro servo e o falso está na legitimidade de seu serviço. E a Bíblia Sagrada, ela está repleta de exemplos de pessoas que não foram felizes no seu serviço porque militaram sem legitimidade. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5, nós podemos destacar Caim, que ofereceu sacrifício, mas sem obediência nem fé, trabalhou para Deus sem legitimidade. Em 1 Samuel capítulo 3, dos versículos 9 a 14, temos ainda o exemplo do rei Saul, que ofereceu sacrifícios, mas se precipitou, fez antes do tempo, perdeu o trono, preferiu escolher o favor do povo do que a aprovação de Deus. Saul também serviu sem legitimidade. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, dos versículos 1 ao de número 11, temos o exemplo de um casal o casal chamado Anania e Safira, que deram ofertas ao Senhor, mas a motivação do seu coração era um engano. Fizeram certo, mas com a motivação errada. Serviram sem legitimidade. Na epístola de João, na sua terceira epístola, no verso 9, temos ainda o exemplo de Diótrefes, que amava ter a primazia na igreja. Ele servia a igreja, mas a palavra de Deus diz que ele fazia isto por vaidade, por domínio, por controle e não por amor. Diótrefes também serviu sem legitimidade. Mas a palavra de Deus também nos apresenta exemplos de pessoas que serviram ao Senhor e foram aprovados por Deus. Na epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 4, nós temos o exemplo de Abel, que ofereceu o melhor a Deus e foi aprovado. Será que você pode repetir esta expressão, essa declaração? Diga: Abel ofereceu o melhor a Deus. Diga mais forte: ofereceu o melhor a Deus.
Você está percebendo pela palavra. Você está entendendo pela palavra. Na prática, o que é legitimidade. Não é só oferecer, mas é oferecer o melhor. É dar tudo. E mulheres que exercem a obra de Deus com legitimidade, elas vivem, me escapa agora o nome, a expressão, elas vivem um grito de guerra. Me permita usar essa expressão militar. Tudo ou nada. Dá para dizer para quem está do lado? Diga para essa pessoa, para essa irmã, para essa colega: queres ser legítima? Então entrega tudo. Em Gênesis capítulo 6, versículo 22, temos o exemplo de Noé, que obedeceu a Deus mesmo sem entender. E pela sua obediência, ele salvou a sua casa. As mulheres que exercem a obra de Deus em seu lar. Você está entendendo a palavra de Deus? Quer salvar a tua casa? Continua sendo legítima. Continua obedecendo, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem compreender. Não questiona, simplesmente obedece. Maria de Betânia, Lucas capítulo 10, versículo 42, ela escolheu a boa parte de estar aos pés do mestre. Olha o lugar da mulher que é legítima. Não é no pedestal, é nos pés do mestre. Eu vou usar uma linguagem aqui figurada, as irmãs me entendam, porque as irmãs são elegantíssimas quando estão dispondo de seus saltos, mas a mulher que é legítima no âmbito espiritual, o lugar dela não é nos saltos, é nos pés de Jesus. Paulo combateu o bom combate, guardou a fé e vivia na expectativa de receber a coroa da justiça. Ele serviu com legitimidade. Ele viveu a experiência de ser alcançado por aquilo que Deus havia falado que aconteceria em sua vida. Esses exemplos mostram que Deus recompensa não a aparência das obras, mas a autenticidade do coração. E eu quero mais uma vez nesta noite dizer que nós estamos diante do Deus que nos conhece, que nos sonda, que sabe a real intenção do coração de cada um de nós. A mulher que exerce o trabalho de Deus com legitimidade, ela faz tudo para o Senhor. Eu vou dizer de novo, ela faz tudo para o Senhor. Ela não faz para os homens, apesar de se envolver com o trabalho humano, mas a motivação do seu coração não é se apresentar ao humano, não é mostrar ao humano. Ela está fazendo com aquele entendimento que Paulo escreve aos Coríntios, que tudo que ela faz para o Senhor não é vão. E eu quero dizer à minha irmã, que se sente a mais humilde aqui esta noite, a mais simples nas suas atividades, no seu serviço, naquilo que lhe foi confiado. Olha, no dia do tribunal, quando nós estivermos recebendo o nosso galardão, naquele dia haverá muitas surpresas. Haverá pessoas esperando
grandiosos galardões, mas serão entregues a pessoas que nesta vida aqui, algumas delas talvez não tiveram o reconhecimento, a identificação. Talvez o seu serviço é o mais simples, a obra que lhe foi confiado é a mais simples, é a mais humilde. Mas eu quero te dizer nesta noite: se fazes para o Senhor, assim como também quem tem a maior responsabilidade, quem tem o maior peso, se faz para o Senhor, naquele grande dia haverá a recompensa. A mulher que exerce o trabalho de Deus com legitimidade, tudo o que ela faz é para o Senhor. E uma coisa que eu achei maravilhoso ouvir nesta noite aqui, é porque eu anotei que a mulher que é legítima naquilo que faz, ela guarda o seu coração das intenções erradas. E vocês abriram o jogral de vocês aqui esta noite falando do 26º congresso, cujo tema era as mulheres que guardam seu coração. Olha, eu vou dizer uma coisa que me vem ao coração aqui, e por favor me entenda. No campo das relações interpessoais, os conflitos são normais. Até no grupo dos apóstolos, aonde Jesus estava como mestre deles, houve conflitos, interferência de familiares, buscando interesses pessoais. Mas quando nós estamos envolvidos com o reino de Deus, esses conflitos precisam ser bem administrados. Os contextos pessoais precisam estar bem resolvidos. Porque senão, a motivação do nosso coração poderá ser comprometida. E eu queria fazer um experimento aqui nesta noite. Eu queria pedir para que a senhora olhasse para a irmã que está do seu lado. E se a senhora estiver entre duas, olhe para a da direita e para a da esquerda, por favor. Olhe nos olhos dela e diga para ela assim: nós estamos juntas na obra de Deus, servindo ao Senhor com legitimidade. Agora, se nós fizéssemos nesta noite um experimento, como assim, irmão Salatiel? Se a senhora fosse trocada de cadeira, a senhora diria para a sua nova colega de banco o que a senhora acabou de dizer? Como é que está o teu coração? Está em paz com todos? Tem alguma pendência que precisa ser tratada, que precisa ser resolvida? Porque se isso não for resolvido, não for tratado, o trabalho começa a sofrer, o trabalho começa a sentir, e o trabalho é maior do que a senhora, é maior do que eu, está acima de nós. Quando a unidade está preservada, eu não estou dizendo que temos a missão de agradar a todo mundo, não é isso. Nem Jesus Cristo agradou. Cada pessoa tem uma cabeça, cada pessoa tem um temperamento, cada pessoa tem uma educação, cada pessoa tem uma herança cultural. É claro que temos o Espírito Santo dentro de cada um de nós, desenvolvendo o fruto do Espírito, nos fazendo parecido com Cristo. E Ele vai trabalhando na senhora e vai trabalhando em mim, para a gente poder viver em harmonia, em santidade e em paz com todos. Mas em algum momento ou outro, há divergências de opiniões, isso é a coisa mais normal.
mas jamais o desrespeito, jamais o espírito de facção, jamais a mentalidade de pensar em dar errado. Ela vai errar o jogral, ela vai desafinar no hino, ele não vai conseguir pregar esta noite. Este espírito está sendo repreendido na autoridade do nome de Jesus. Porque os nossos corações estão guardados das intenções erradas. E se porventura nesta noite tem alguém aqui com o coração inclinado a alguma intenção errada, a palavra de Deus é remédio. A palavra de Deus está tratando, a palavra de Deus está sendo aplicada. Eu digo outra vez, o Espírito Deus está entre nós, e enquanto eu a ministro, Ele está aplicando a cada um de nós. Esta noite, este congresso não é um momento de ouvir a palavra e de ficar pensando para quem Deus está falando. É para você, é para mim. Se você está bem, toma a palavra como vacina preventiva. Se tu não estás, toma a palavra como remédio. Corrige a tua vida, olha para os teus pés, corrige teus passos, corrige o teu caminho, porque Deus não quer te achar ilegítimo. A mulher que exerce o trabalho de Deus com legitimidade, ela mantém a coerência entre o que fala e o que vive. Eu vou repetir de novo. O pastor está dizendo, repete essa frase, Salatiel. A mulher que exerce o trabalho de Deus com legitimidade, ela mantém a coerência entre o que fala e o que vive. Nós dissemos na introdução que a diferença entre o servo verdadeiro e o servo falso está na legitimidade do seu serviço, na legitimidade daquilo que lhe foi confiado, na legitimidade da sua atuação no reino de Deus. E quando disse que vivemos um tempo onde muitas pessoas até trabalham para Deus, mas trabalham da maneira errada, é sobre isto que eu estou falando aqui agora. Porque no capítulo 3 dessa mesma epístola, Paulo introduz o pensamento da característica da sociedade, do homem, da mulher, dos últimos tempos. E ele vai falar de diversos adjetivos. Ele diz, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. No versículo 5 ele diz, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A mulher que exerce o trabalho de Deus com legitimidade, por favor, me permita, eu preciso ser compreensível nas minhas palavras, então não me interprete diferente. Eu não estou sendo desrespeitoso, eu não estou sendo rude, eu não estou sendo indelicado, mas é para que eu consiga alcançar a todos que me ouvem
a mulher legítima perante Deus, pela sua atuação no seu reino, na sua obra, ela não usa maquiagem. E eu não estou falando a maquiagem que as irmãs usam, que as deixam elegantes, aquilo que é com equilíbrio, né? Nada que venha causar escândalo, mas não é isso não. Eu estou dizendo daquilo que cobre as imperfeições. Amém? Eu vou dizer uma linguagem mais forte ainda, para que vocês entendam. Ela não tem duas caras. Ela não é falsa. Ela não é hipócrita. Olha, irmãos, está sendo transmitido, né? Mas eu vou falar. Já viu uma asiática se maquiando? Já viu uma asiática se maquiando? Irmão, é outra pessoa. E quando ela vai tirar a maquiagem, parece que ela é desmontável, sai tudo. Ela tira a sobrancelha, ela tira cílios, ela tira o alinhamento das maçãs da bochecha, ela tira o alinhamento do queixo, ela vai removendo tudo. Quando tira tudo, é outra pessoa. Se a gente aplica isso ao âmbito espiritual, eu estou falando de pessoas que assumem duplos comportamentos, que possuem dupla personalidades. Ela na igreja, ela é uma coisa, na calçada ela já é outra, na praça ela já é outra, em casa ela já é outra. Ela vai mudando. Há uma transformação para o negativo, para o que é ruim, para o que é pior. Por favor, eu estou diante de uma geração santa, de mulheres que oram, de mulheres que se sacrificam, de mulheres que jejuam, de mulheres que fazem vigília. Minha irmã, que Deus te dê graça, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Mas tem uma geração aí que precisa ouvir esta vacina de Deus. Que o espírito de Judas seja repreendido esta noite. Que haja verdade no teu abraço. Que haja sinceridade no teu beijo. Que haja sinceridade na tua fala. Tenha coerência com aquilo que você fala e vive. Alguém disse que Deus não corou a velocidade. O que adianta tanta arrumadinho, tanta coisa, tanta ajeitada, se não há sinceridade? O que adianta? A quem a senhora quer enganar? É melhor não fazer a festa da dirigente do círculo de oração do que fazer da forma que estás fazendo. É melhor dar uma simples lembrança à sua coordenadora, mas que seja com sinceridade, com verdade, do que muito glamour e por trás a tua língua está inflamada pelo inferno.
Deus não coroa a velocidade, Deus não coroa o volume, Deus coroa a fidelidade, a lealdade, a honestidade, a sinceridade. Cuidado, para Deus não se revelar nestes últimos dias, como se revelou na igreja primitiva. Assuma o ônus, mas fale a verdade. Não vá mentir para uma mulher de Deus. Não vá mentir para um homem de Deus. Vai que Deus resolve para despertar temor no seu povo, se revelar como se revelou na igreja primitiva. Quando Ananias e Safira mentiram, todo mundo conhece o final da história deles. Quem é legítimo não visa a visibilidade, mas a veracidade. Eu estou falando para a gente aqui, irmãos, que só Deus conhece a sua lealdade. Ele defende, no bom sentido da palavra, ele briga. Nem o pastor sabe quem é, mas Deus sabe quem é a senhora. Ser legítimo não é deturpar a essência do evangelho, é não se corromper pelos interesses pessoais. Isso são atalhos. É melhor você caminhar o caminho do deserto e ter a garantia das maravilhas de Deus, do que você escolher pegar atalhos a seu próprio risco e se perder no caminho. Quantos já não estão entre nós porque trilharam assim, pegaram caminhos assim? Alguém disse que Deus não se agrada somente da obra que é feita, mas da motivação dela. Hoje Deus está aqui como Ele se revelou a Samuel. Samuel, tu pode até se enganar com a altura, com a beleza, com a estatura. Eu, o Senhor, olho para o coração. É tempo de se atentar. Deus vem nesta noite, através da sua palavra, nos confrontar a não descuidarmos da nossa legitimidade, a não perder a nossa legitimidade. O Senhor Jesus enviou uma carta a uma das igrejas que estavam na Ásia, a igreja de Éfeso. E a carta introduz com o elogio do trabalho, da paciência, da doutrina, mas concluía com uma denúncia, uma falha, que poderia comprometer a eternidade daquela igreja. Jesus disse a ela: tenho porém contra ti, Apocalipse capítulo 2, que deixaste o teu primeiro amor. A igreja continuava ativa, mas sem amor. Entrou num automático. Ensaio da comissão, o círculo de oração entrou no automático. A consagração entrou no automático. A visita entrou no automático, só para gerar relatório. A gente vive um tempo que quando não é um extremo, é o outro. Eu ajudo o pastor dentro das minhas limitações, cooperando nos trabalhos da igreja. E eu tem hora que me preocupo com essa necessidade nossa de atentar só para o relatório. Eu estou dizendo com temor.
É um segredo que está sendo revelado aqui. Por isso que quando eu vou orar, geralmente nos congressos de jovens, eu peço para que os obreiros, as dirigentes, vão até eles, entre as moças, entre os rapazes, para ouvir mesmo, ouvir. É a evidência da língua. Batizou, batizou, amém. Não batizou, não, está tudo bem. Quem batiza é Jesus. Não sou eu. Isso não altera nada. A igreja de Éfeso entrou no automático e perdeu a sua legitimidade. Trabalhou muito, mas o coração já não ardia. Alguém disse que a ortodoxia sem amor se torna idolatria do próprio serviço. Quantos hoje servem, cantam, pregam, ensinam, e Deus olha para o coração, para ver se está rendido, para ver se está leal, para ver se está sincero, para ver se está legítimo. A perda da legitimidade acontece quando se substitui o serviço pela devoção. Quando Deus identificou isso na sua igreja, Ele gritou: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Nesta noite, eu caminho para a conclusão, dizendo que Deus resolveu. Eu disse ao pastor Cândido, aqui do lado: pastor, que tema, como as irmãs mesmo dizem, forte esse, hein? E quando eu tomei ciência da escala e do tema, eu fui em Deus perguntar a Ele qual era a mensagem que o pastor, a coordenação, espera que o Senhor fale ao coração da igreja. Porque quem conhece o coração da igreja é o Senhor. Olha, talvez amanhã talvez, mas hoje, o tom da mensagem é este. Talvez amanhã seja o dia que como vai ser depois de hoje, aí Deus encontra a ocasião para fazer o que Ele quer fazer amanhã. Mas hoje aqui, Deus quer que a gente continue assim, sentado, ouvindo, e como diz o bom nordestino, matutando na palavra. Meu Deus, onde é que eu estou precisando melhorar, Jesus? Meu Deus, eu não posso perder a minha legitimidade. Meu Deus, imagina tudo o que eu fizer ficar em vão. A trombeta tocar, eu não vou subir. Ou se eu subir, porque há uma distinção do pecado e das obras que são de palha, de feno. Quem está envolvido com o pecado nem subir sobe. Tem a aparência de santidade. Até fala línguas. Quando prega, a igreja até glorifica. Um dia eu ouvi alguém perguntou para uma pessoa: por que alguém que está em pecado às vezes prega ou canta e a igreja se envolve com a glória? E eu achei inteligentíssima a resposta. Ela disse: é porque o segredo não está no semeador. O segredo está na semente. O semeador até pode ter a mão meia torta, mas se ele lança a semente e a semente cai na terra boa, pronto. Mas naquele grande dia lá, aí a gente vai procurar: cadê o semeador? Veio não, está aqui não. Até hora e Deus cura,
até sente arrepio na coluna, fala línguas estranhas, canta, prega, mas não é sobre isto. É sobre o amor, é sobre a lealdade, é sobre a fidelidade. Deus está nos chamando a voltar à essência da motivação que preserva a nossa legitimidade. E eu queria, com muito temor, pedir para que todos fechem os olhos. E que cada um de nós façamos uma oração, a nossa maneira, da forma que sabemos fazer, que sabemos falar com Deus. Contudo, que estejamos envolvidos com esta compreensão. Senhor, Paulo disse aos Coríntios: examine o homem a si mesmo. Que façamos isto agora. Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso preservar a legitimidade. Eu preciso ser legítimo. Eu preciso ser sincero. Eu preciso ser leal. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser transparente. Eu preciso ser o que falo. Eu quero olhar para o meu coração agora, Senhor. Como é que está o meu coração? Como é que está a minha vida? Como estão as minhas intenções? Como estão as minhas motivações? Mas quer ter uma análise mais que feliz? Convida o Espírito Santo para fazer esta análise agora. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Talvez você até precisa corrigir alguma área, mas o teu coração te engana, a tua mente te ilude, e você acha que está tudo bem. Não está. Por isso convida o Espírito Santo agora e ora como o salmista orou no Salmo 139, nos versos 23 e 24.